Eleição Presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. 11 horas e 18 minutos, nós vamos agora até a Europa, nós vamos até Paris para entender as repercussões da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Tem muito a ver com a situação da Europa. Sônia Blota, prazer recebê-la aqui no Manhã Bandeirantes, tudo bem? Tudo bom, Sabino? Saudades de você, saudades do Lupato, nascido em 2 de junho. Ó, data bonita que é essa, né, Vitor Lupato? Você sabe bem, né? Essa eu preciso decorar, né? Então vamos lá, meus queridos. É o seguinte, a repercussão, você sabe que foi muito curioso isso, porque toda apuração de eleição americana, nós jornalistas costumamos virar a primeira noite. Depois nós ficamos acompanhando na medida que até sair o resultado. Mas o que me surpreendeu, Sabino e Lupato, foi a rapidez com que essa apuração aconteceu, até porque todos os institutos de pesquisa mostraram que estavam errados. A gente falava em equilíbrio, que entre Kamala e Trump estava pau a pau, o que não aconteceu, né? O que provou uma vitória maciça de Donald Trump. E um dos primeiros líderes mundiais a cumprimentá-lo, aqui na Europa foi o primeiro, foi justamente o presidente francês Emmanuel Macron, que disse: estamos prontos para trabalhar juntos como temos conseguido fazer, né, há 4 anos, dizendo que França e Estados Unidos têm relações históricas. E aí Macron frisa bem, com as suas crenças e com as minhas, com respeito e ambição por mais paz e prosperidade. Outros líderes, a partir de Macron, começaram a se manifestar também, como o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, e também reafirmaram aí a ligação de seus países e instituições com os Estados Unidos. Cumprimentaram Trump como a premier italiana Giorgia Meloni, essa realmente tinha uma preferência explícita por Donald Trump, o premier britânico Keir Starmer, que não tinha, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né? A Europa, como vocês sabem, sim, ninguém declarou voto, até porque não vota, né? Ninguém declarou apoio em ninguém, isso é uma questão diplomática, né? De não se meter no país do outro. Mas é claro que a preferência por Kamala era bem evidente. Mas também cumprimentou Trump o novo chefe da OTAN, o Mark Rutte. Agora, já na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi também enviou parabéns para Donald Trump. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que foi o primeiro a cumprimentá-lo. E, na verdade, quando a gente vai olhar lá os horários dos cumprimentos, a gente vê que Netanyahu aí saiu na frente. Ele saudou a vitória de Trump e descreveu aí o retorno como histórico. Já a China, Sabino e Lupato, simplesmente disse que ok e que espera uma coexistência pacífica entre o país e os Estados Unidos. E por que isso? O único ponto de convergência que a gente tem entre Kamala e Trump é justamente a China. Os Estados Unidos competem com a China, né? Se a gente rachasse o mapa mundi aí em 2, a gente tem um pilar, que é o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o outro com China e Rússia em evidência, querendo aí abocanhar o Sul global. E o Brasil aí nesse meio tentando ser uma liderança do Sul global. O presidente Lula demorou para cumprimentar Donald Trump, mas quando o fez, foi de uma maneira elegantíssima, né? Como manda o protocolo do Itamaraty. Afinal de contas, Brasil e Estados Unidos têm uma relação de suma importância. E aí que tá, gente. É isso que agora o foco vai precisar ficar no Brasil na economia. Quer dizer, toda a política econômica precisa ser muito bem reforçada, né, como vem prometendo aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até porque o dólar começa a se valorizar e a nossa moeda não gosta muito desse tipo de situação. Então vamos ver o que vai acontecer, Sabine Lupato. E Sônia, só para você saber aí, você deve estar acompanhando também pelo noticiário, o dólar reagiu mal aqui no Brasil. Muito mal. Provavelmente não só por a questão do Donald Trump, outras questões internas também, mas reagiu mal. Agora, Sônia, me diga uma coisa, alguma preocupação específica em relação ao governo do Donald Trump? Por exemplo, a questão das guerras. Olha, tem a preocupação maior agora tem uma coisa que vai mudar, que é a guerra na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Donald Trump é amigo pessoal de Vladimir Putin,
né? E ele disse já em campanha, e isso não é segredo para ninguém, que ele vai tentar pôr um fim a essa guerra. Mas como pôr um fim a essa guerra? Assim, apoiando a Rússia. Que é o que Zelensky não quer. Mas Zelensky, ao cumprimentar o presidente americano, pediu que os Estados Unidos continuassem sendo justos, etc. e tal, nessa questão da guerra. Porque hoje, quer dizer, os democratas, assim, nunca se vendeu tanta arma, né, na história do governo americano, o presidente Joe Biden, né? E agora a coisa muda de figura, porque Trump vai tentar colocar um fim a essa guerra, até por seus laços aí com os russos. No Oriente Médio, nada deve mudar, Sabino, infelizmente, porque tanto para os democratas quanto para os republicanos, o apoio a Israel sempre foi algo muito, muito forte, né? Dentro da sociedade americana mesmo, como a gente vai fazer. Agora, o que não pode, a gente espera um discurso. Eu achei até, Sabino, que o discurso de Trump foi conciliador. Teve um quê? Eu esperava um pouco mais de agressividade em se tratando de Donald Trump. Foi um discurso ok. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas realmente o que deve mudar aqui é essa guerra entre Rússia e Ucrânia com o Donald Trump no poder. E é aquele discurso mais já como político, né? E não como magnata, como bilionário, já falando como... Exatamente, ele já falou um pouco mais como político, sabendo, né, que precisa, a partir de agora... Obrigado, Sônia Blota, correspondente do Grupo Bandeirantes em Paris e apresentadora do Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, de segunda a sábado, das 8 às 10 da manhã. Valeu, Soninha. Obrigado, Sônia. Um beijo para vocês e qualquer novidade aí a gente aciona. Com certeza. Fechado, com certeza. Bom, e aqui no Brasil também já temos algumas repercussões. São muitos os políticos, as autoridades, as ex-autoridades que já se pronunciaram, parabenizaram Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente Lula que se pronunciou no começo da manhã de hoje. A gente já tinha a informação de que ele deve, inclusive, mandar uma carta, né, oficial para o presidente eleito dos Estados Unidos, que não poderia... sem constrangimento, né? Não Exato. sem Mas eu acho importante, Sabino, a gente destacar aqui que com ou sem constrangimento aconteceu, porque lógico, é um candidato... mas em 2020, por exemplo, o Bolsonaro demorou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden, porque, inclusive, eu acho que até pela forma como a imprensa lá trata do assunto, né? A imprensa lá se posiciona e fala, e aí parece que você precisa ter time. E aí tem um monte de gente aqui no Brasil que assume um time sem precisar assumir, né? O Lula, há poucos dias da eleição, vai lá e fala: eu votaria se fosse votar em Kamala Harris. Bolsonaro, em 2020, ficava usando o boné do Donald Trump aqui no Brasil. Não precisa disso, ninguém vai cobrar um posicionamento tão efusivo de um presidente brasileiro, que depois fica de calça curta, como foi Bolsonaro em 2020, como está sendo o Lula agora, porque o candidato que eles apoiavam perdeu, tanto em 20 quanto agora em 24. Aconteceu e a gente vai falar dessas repercussões daqui a pouquinho, direto de Brasília, onde a nossa equipe monitora todas as postagens que foram feitas. Mas agora quem está aqui com a gente é a Beatriz Ferretti, editora de internacional da Band News TV, e que vai trazer como é que está o panorama no momento, porque alguns estados ainda continuam contando votos, o que nos Estados Unidos é literalmente contar mesmo, né? Pega um por um lá. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia, Sabino. Bom dia. Olha, foi uma declaração de vitória rápida, se a gente parar para pensar no quanto a gente estava imaginando que deveríamos esperar para ter um resultado, né? Em cerca de 12 horas, a partir do fechamento das urnas, Donald Trump já se declarou o presidente e, na sequência, poucas horas depois, as agências de notícias dos Estados Unidos confirmaram isso. Neste momento, Trump ainda tem 276 dos 538 delegados disponíveis no colégio eleitoral, lembrando que a marca para vencer a Casa Branca é 270. A Câmara segue com 222. 5 estados ainda estão em aberto. E isso está paralisado faz um tempo, viu, Lupato? Eu até acho que a gente teve um resultado tão rápido porque o Trump conseguiu
com folga essa vitória. Se fosse uma margem apertada, como indicavam as pesquisas de intenção de voto, talvez a gente tivesse que esperar muito mais, provavelmente dias, né? Porque esses 5 estados ainda estão em aberto. No entanto, 4 deles dão vantagem para Donald Trump na apuração parcial. Alasca, Nevada, Arizona e Michigan. Se o Trump levar esses 4 que ainda não estão 100% definidos, ele vai conquistar um total de 311 delegados ou representantes dos partidos no colégio eleitoral, mais do que Biden conquistou na eleição de 2020. O Biden teve 306, o Trump teria 311 e a Câmara, que está com 222, chegaria a 226, porque o estado do Maine, que também está em aberto e tem 4 delegados, provavelmente vai dar um resultado democrata. É, de fato, um momento histórico, né? E também mostra uma virada na página de Trump em relação à eleição até de 2016, quando o Trump não conseguiu vencer a Hillary Clinton pelo voto popular, né? Se a gente pegar o voto popular, a Clinton venceu. Mas dessa vez ele já obteve mais de 5 milhões de votos de vantagem em relação a Kamala Harris, que, aliás, segue calada. Até agora, nenhuma movimentação por parte do Partido Democrata. Isso pode significar, hein, Beatriz? Então, eu acho que eles estão assim. Essa vitória de Trump, Sabina, ao meu ver, representa muito mais uma derrota do Partido Democrata do que uma derrota da própria Kamala Harris, né? Eu acho que, aliás, ela foi vitoriosa, se a gente parar para pensar que ela teve 107 dias para fazer uma campanha e, bom, as pesquisas mostravam um empate técnico. E apesar dela ter sido derrotada, foram 5 milhões de votos de diferença. Em tão pouco tempo, ela que era uma figura desconhecida, né, boa parte dos americanos não a conheciam, mesmo sendo uma vice-presidente, foi muito apagada no início da gestão Biden, criticada por pautas, incluindo a imigração. Ela conseguiu um feito, né, bem importante, expressivo, a gente tem que levar em conta. Mas eu acho que nos bastidores os democratas estão falando assim, bom, a gente vai ter que fazer um discurso para mostrar que o partido ainda existe, está unido e tem força para ir para uma eleição em 2028, né, com um nome forte. Se não Kamala, alguém que a substitua. Quem poderia fazer isso? Eu não sei, porque o Biden já era, né, gente? Assim, ele desistiu da campanha, vai sair da Casa Branca sem qualquer tipo de futuro político. Então, eles vão ter que fazer esse discurso para tentar unir os democratas, os eleitores do partido e retomar a esperança depois dessa vitória de lavada de Donald Trump. Então, talvez por isso que ainda esteja esperando. A versão oficial é de que ela estava esperando uma vitória consolidada, né? Então, esperando os votos totais serem divulgados para daí se pronunciar. A expectativa é de que ela faça um discurso hoje numa universidade em Washington, ainda hoje, ainda nesta quarta-feira. Vamos ver, mas por enquanto nem em rede social, aliás, nem ela, nem o Joe Biden. Aliás, final de governo melancólico será o de Joe Biden, né? Ah, vai, né? Os americanos... E, na verdade, assim, muita gente diz que esse voto também pro Trump não foi porque as pessoas... Algumas delas, né? Parte do eleitorado não queria o Trump, mas também não queria uma continuidade do Biden. Por uma série de questões, principalmente a economia, né? Vocês já falaram aqui que a economia foi o fator crucial, e foi mesmo, mas outras questões que desagradaram ao eleitorado americano e, querendo ou não, a Kamala, apesar dela ter tentado se descolar de Joe Biden na campanha, não funciona. Ela é a vice-presidente e a culpa vai cair toda para ela. Tanto a economia, a questão das guerras, da geopolítica, né? A comunidade árabe votou em peso no Donald Trump, porque eles culpam o Biden pelo que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Então, há ainda muito essa imagem, apesar da Kamala também, durante a campanha, ter defendido mais ajuda humanitária, a faixa de Gaza, não colou. Então, o Biden, apesar de ter tido muitos méritos em sua gestão, vai sair com essa melancolia de que desagradou e tem uma popularidade muito baixa dentro de seu país, né? E sai com uma imagem de fracasso, entre aspas, porque não conseguiu levar uma campanha eleitoral para frente, teve que desistir no meio do caminho e agora encerra a vida política, né? Depois de tantas e tantas décadas desse jeito, né? E agora talvez nem tenha mais influência dentro do Partido Democrata, eles realmente vão ter que achar outros nomes para as próximas campanhas eleitorais. Ele não conseguiu segurar a própria campanha e isso mostra que não tem já, né, influência política dentro do partido. Se tivesse, se segurava como o candidato democrata. Só que a Kamala Harris foi muito criticada porque o mandato dela como vice foi visto como muito tímido, né, com pouca efetividade.
isso pode ter pegado na cabeça dos indecisos, de quem estava pensando e falou, putz, mas o que ela fez como vice, né? Ela tinha chance de assumir e tal, não fez nada. Com certeza. Olha, eu lembro muito na eleição de 2020, quando o Biden se lançou na chapa com a Kamala Harris, a Kamala era vista como um fenômeno, uma mulher negra, a primeira a compor uma chapa presidencial, né? E todo mundo falava, gente, ela pode ser a próxima presidente. Era uma potência, era um fenômeno ali, mas ela foi apagada. Não se sabe exatamente por quê. Olha, eu conversei, é muito triste uma mulher dizer isso, mas eu vou ter que dizer, porque eu conversei com vários analistas ao longo da semana, especializados em política americana, e eles falam, os americanos são machistas, né? Não adianta. Então, talvez, bom, e isso se comprova agora com os números, eles não estejam preparados também para ter uma liderança feminina ali na Casa Branca, né? Ainda os americanos são muito enraizados com as tradições, com o machismo, né? Então, isso também pegou. Mas certamente esse apagamento da Kamala Harris no início da gestão Biden, principalmente, e ela só voltou a dar as caras porque, de fato, ela tinha que ir para a corrida presidencial, né? Como candidata a presidente. E foi muito criticada pela pauta migratória, né? Os democratas achavam que ela, liderando essa questão da imigração, por ser filha de imigrantes, ela poderia ter uma visão mais moderada, mas não, o muro do Trump continua lá, né? A política do Biden contra a imigração também foi rigorosa, não tão extremista, mas também foi rigorosa, e ela sofreu essa crítica e certamente está pagando, principalmente por esse início de gestão Biden, com certeza. E é interessante, a gente fala muito das diferenças das eleições, também há as suas semelhanças, né? Porque o Partido Democrata não é de esquerda, mas representa como se fosse aqui no Brasil. E a gente teve um golpe duro na esquerda nas eleições municipais, né? Com briga dentro da própria esquerda, com disputas dentro da própria esquerda. E é o que acontece no Partido Democrata, né? Que se dividiu para definir um novo candidato, que teve que abrir mão da tentativa de reeleição de um atual presidente e que agora, como você mesmo disse, provavelmente vai ter um discurso de derrota da Kamala Harris para sustentar o partido vivo, mostrando, a gente ainda existe, a gente ainda é forte. Vai ter que passar por esse processo de reconstrução, com certeza. Guardada todas as devidas proporções, a eleição municipal no Brasil mostrou o ressurgimento da direita de forma muito forte, e nos Estados Unidos também a direita ressuscita de forma muito forte. Na Europa, né? Aí a gente vai além. Né? Obrigado, Beatriz Ferretti, pela participação aqui conosco. Bom trabalho. Obrigado, viu, Beatriz? Valeu. 11h36, agora sim nós vamos a Brasília conversar com o repórter João Pedro Melo. Ele vai trazer a repercussão das autoridades, dos políticos, de todo mundo que está se pronunciando aqui no Brasil em relação à eleição de Donald Trump, o republicano, nos Estados Unidos. Tudo bem, João? Bom dia. Oi, Lupato, bom dia. Estamos acompanhando, a gente está exatamente de olho, né, nessas repercussões, no que está acontecendo, né, a respeito dessa eleição. E aí trago algumas situações, viu? A gente teve o presidente Lula agora há pouco parabenizando Donald Trump por essa vitória, desejando uma boa sorte nesse novo mandato como presidente da República e dizendo o seguinte, que a democracia ela venceu e que é uma estrutura obviamente forte que tem que ser sempre respeitada. E aí a gente entra em um outro ponto. Primeiro, a parabenizar Donald Trump hoje foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por volta das 4 da manhã, ele mandou uma mensagem a grupos aliados e até publicou nas redes sociais, dizendo que o choro pode ocorrer durante a madrugada, mas que o sorriso, né, a alegria vem pela manhã, isso citando um versículo da Bíblia. E logo depois disse que Donald Trump foi perseguido pela justiça, conseguiu se reerguer e hoje foi reeleito como presidente dos Estados Unidos. Disse, por fim, dando uma espécie de recado aos brasileiros de que o Brasil devia seguir a mesma fórmula, exatamente falando dele mesmo, né? Portanto, para tentar ser reeleito como presidente da República. Bom, ainda nessa situação, né, nessa eleição de Donald Trump, o que a gente tem de avaliação por aqui? Conversamos com diversos especialistas que disseram que a relação entre Brasil e Estados Unidos não deve ser alterada, deve permanecer a mesma. E por quê? Mesmo que a gente tenha uma ideologia diferente, né, um lado ideológico nessa relação,
O Brasil não é um parceiro estratégico dos Estados Unidos e não é considerado como uma prioridade pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são sim um parceiro estratégico do Brasil, logo depois da China. Então, é preciso ali manter uma espécie de relação cordial entre os dois países. E aí a gente entra num outro ponto também, pessoal. A gente tem a questão econômica. Trump disse que aqueles países que quiseram tirar o dólar para que o dólar não fosse ali a principal moeda, né, no momento de transações e etc., esses países poderiam sofrer retaliações. Só que no caso do Brasil, o Brasil também pode fazer uma retaliação com relação a assuntos comerciais. Então, portanto, essa relação deve ficar neutra exatamente por esse motivo. Bom, para a gente finalizar então, pessoal, falando a respeito dessa situação, a gente teve o ministro Alexandre Padilha também reconhecendo que essa relação não deve mudar, que ela deve ficar ali de uma certa maneira neutra, mas os aliados, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro veem essa ida de Donald Trump, ou essa eleição de Donald Trump, como uma forma das pautas de direita, ou pautas conservadoras, acabarem ganhando mais destaque no mundo. Só que a gente lembra também que não tinha ali uma espécie de reciprocidade por parte de Donald Trump com relação a Jair Bolsonaro. Agora é ver como é que vai ser essa situação, avaliar os primeiros meses de governo de Donald Trump, para a gente sim saber como é que vai ser essa relação. Mas agora a expectativa desses diplomatas, dessas fontes das relações exteriores, é de que a gente não tenha mesmo nenhuma alteração na relação Brasil e Estados Unidos. Bom, obrigado, viu, João Pedro Melo, trazendo essas repercussões. Inclusive, o Túlio Amâncio, que é repórter do Grupo Bandeirantes lá em Brasília, conversou com Celso Amorim, agora há pouco, e ele disse que espera que Trump seja pragmático, assim como foi George W. Bush, quando os mandatos de Bush e Lula se coincidiram aqui no Brasil. É histórico até, se a gente for analisar, né, desde Bush, que é cordial a relação, né, Sabino? A gente não anda tendo grandes rixas, mesmo com governos que não concordam em tudo, Brasil e Estados Unidos. Vem sendo assim, né? Tanto que teve o Biden com o Bolsonaro e não mudou muito, por aí vai. Mas a depender das questões econômicas, essas rixas podem acontecer a partir de agora. E o medo é justamente esse, né? Porque Trump é um líder de personalidade muito forte, assim como Lula já foi em alguns momentos.